Caso você queira saber quanto que você precisa realizar em vendas dentro do seu negócio alimentício para alcançar determinado lucro, esse vídeo e essa planilha vão te ajudar. Essa planilha é a PINA, Planilha de Inteligência em Negócios Alimentícios, que pode atender diversos ramos, seja confeitaria, marmitaria ou até mesmo um restaurante que você tenha. E caso você tenha interesse, ela está disponível para aquisição no link que se encontra aqui na descrição do vídeo. Essa planilha é bastante completa e nós vamos utilizar esse simulador de lucro para encontrar quanto que você precisa vender de cada prato para alcançar determinado lucro que você mesmo vai informar. Só que para chegar a utilizar essa aba que você está vendo agora, a gente precisa dar uma olhada rápida nos outros elementos da planilha. A planilha é bastante completa e ela mapeia as principais variáveis do seu negócio, colocando gestão e controle em cima, para que você consiga ter mais previsibilidade e gestão do seu negócio. Nós não podemos escapar dos custos fixos do seu negócio, porque a formação de preço vai demandar isso. Então você vai colocar aqui os valores de custos fixos envolvidos no seu negócio e também dos custos variáveis, aqueles que conforme você tem uma venda a mais, você vai ter um percentual dessa venda tomado, diferente do custo fixo que está ali, independentemente do volume. Depois nós temos alguns cadastros, como por exemplo o cadastro de medida, cadastros de ingredientes, e aqui já tem uma coisa bastante legal, que a partir do cadastro de ingredientes e a expectativa de volume que você vai ter de venda dos pratos, você já sabe o consumo mensal ou semanal que você vai ter e já consegue se preparar do ponto de vista de estoque e compra. Então essa já é uma das funcionalidades bem bacanas que essa planilha tem. Depois nós vamos cadastrar os pratos, ou seja, você vai inserir cada um dos pratos que você vai ter no seu negócio, vai inserir qual margem de lucro você deseja para esse prato, vai ver o custo, e esse custo já é calculado de forma automática, porque você vai inserir a ficha de cada um desses pratos, e daqui para frente a planilha já calcula qual que é o preço de venda por prato, qual que vai ser o lucro, tudo projetado para que você consiga pagar custo fixo, variável e o custo da mercadoria, o custo desse prato, e ainda ter um determinado lucro. As fichas que eu te falei, elas são facilmente colocadas nessa aba aqui, onde você insere o nome do prato, coloca quais são os ingredientes, quanto que vai usar, e ela já faz toda uma análise para chegar no preço de composição desse prato, para chegar na expectativa de quanto que você vai consumir de cada um dos ingredientes, tudo é amarrado para permitir que você consiga os números de forma muito rápida. Eu tenho um vídeo em que eu detalho todos esses procedimentos que eu mostrei aqui com muito mais tempo, e aí eu vou deixar ele em algum lugar, provavelmente aqui no vídeo ou provavelmente aqui na descrição do vídeo também. Como que funciona, no entanto, outras abas, como por exemplo o simulador de lucro que você vai ter no seu negócio como um todo? Tem um ponto bastante interessante aqui que é, você vai cadastrar todos os pratos que você vende, então aqui eu estou simulando que eu estou num negócio que eu vendo arroz com ovo, pão com calabresa e hambúrguer simples. Você vai inserir para cada uma a margem de lucro que você quer, a planilha vai calcular o custo por meio da ficha que você inseriu, e aí você vai ter o lucro unitário, ou seja, cada vez que eu vendo, por exemplo, um pão com calabresa, eu sei que eu ganho R$ 2,47 e o preço de venda para o meu cliente é R$ 16,47. É óbvio que me custa R$ 6,52, eu ganho R$ 2,47, para o cliente ele paga R$ 16,47 e tem um monte de dinheiro aqui no meio que vai ir para custo fixo e custo variável, que eu preciso abater aquele custo fixo e eu preciso também, para cada venda, pagar um custo variável de maquininha, imposto e tudo mais. Então, cada venda vai me dar um lucro por prato e aí depois, somando esses lucrinhos individuais, eu vou ter ali um resultado no fim do mês, pagando, obviamente, os custos fixos e os custos variáveis também. Como que funciona o meu simulador de lucro? Muito simples, eu venho aqui na aba que chama Simula Lucro e coloco um valor. Eu quero, depois de vender tudo, pagar o custo variável, o custo do produto, o custo fixo, eu quero que me sobre R$ 3.200. Quanto que eu preciso vender de cada prato para que eu consiga chegar nesse resultado de R$ 3.200? É bem simples, você insere o R$ 3.200 aqui, então seu lucro desejado é de R$ 3.200 e aqui no cadastro de pratos você precisa vir aqui no cantinho onde está simulador de lucro e preencher essa coluna de participação de forma que a soma dê 100%. Ou seja, qual que é o seu papel aqui?
Eu vou estimar um volume de pratos vendidos por mês e vou ver quanto que percentualmente eu vendo de cada um. Então vamos supor que você vende arroz com ovo, pão com calabresa e hambúrguer simples, que são os pratos que você cadastrou aqui. Eu sei que de cada 100 vendas que eu faço, 15, ou seja, 15% é arroz com ovo, 50% é pão com calabresa e 35% é hambúrguer simples. Você vai por aqui. Você precisa, nessa coluna, informar a distribuição percentual de cada um dos pratos em relação a todo o volume vendido. Porque depois eu vou manter essa mesma proporção para estimar um volume e calcular qual que deve ser o seu faturamento para você conseguir aquele lucro. Então, faça esse exercício. Você vai listar todos os seus pratos, vai ver quanto que você já vende de cada um e vai achar a participação percentual de cada um deles no volume total. E aí você coloca aqui dentro dessa coluna. Com essa informação, o que a planilha vai calcular? Ela vai calcular qual que deve ser a quantidade de pratos que você tem que vender por mês de cada um deles para chegar em determinado lucro, aquele lucro que você projetou. Então, quando eu insiro o lucro de 3.200, como eu coloquei aqui, eu preciso vender 103,25, né? Tem alguns arredondamentos para você fazer aqui. 103 arroz com ovo, 344 pão com calabresa e 240 hambúrguer simples. Quando você fizer isso, você vai vender R$ 1.200 de arroz com ovo, 5.600 de pão com calabresa e 10.000 de hambúrguer simples. E aí, quando você vender tudo isso, você vai ter um faturamento de 17.000. Quando você tem um faturamento de 17.000, ele vai ser o seu faturamento bruto. Os seus custos variáveis somados impactam em 22%, que é o que você inseriu aqui, ó, 12 de maquininha e 10 de impostos, vai sobrar 13.300. Depois de custo de produto, quando você vender todo esse volume que eu falei, 100 arroz com ovo, 344 pão com calabresa e 240 hambúrguer simples, o seu custo de produto vai ser 5.600, vai te sobrar 7.670, e aí quando você abate o custo fixo, que você informou aqui na magnitude de 4.470, são todos estes, abatendo esse valor vai te sobrar 3.200. Então olha só a mágica acontecendo. Você tem os custos fixos que você conhece, você tem os custos variáveis que você conhece, você tem o custo do produto. E essa planilha fala o seguinte, ó, para obter esse lucro aqui que você está desejando, faz essa venda aqui. Você para de se preocupar com números, com faturamento, com valor, com detalhezinho de margem e passa a se preocupar em fazer negócio. E fazendo negócio, você vai estar totalmente focado em saber que você precisa fazer essa venda aqui, que ao todo dá os 688 pratos por mês. Quando você fizer isso nessa distribuição, respeitando aqui as quantidades, você vai ter esse faturamento e a partir desse faturamento tudo se desdobra para esse lucro líquido conhecido. Eu quero chegar aqui em, por exemplo, um lucro líquido desejado de 6.000. É simples, coloca aqui, ele vai te dar o faturamento, vai te dar quanto prato você tem que fazer de cada um deles, vai te dar o faturamento aqui por prato e você vai de novo chegando no faturamento bruto, cascateando isso até chegar no seu lucro líquido. Então você tira de campo a variável de saber se vai dar certo ou não e já tem aqui o valor que você precisa trabalhar, você já tem a quantidade que você precisa fazer de cada um desses pratos para esse negócio dar certo. E aí por isso que é interessante você medir quanto que você já faz hoje e com isso você vai saber se é possível ou não chegar nesse valor total de faturamento. Outra coisa que é interessante, caso você esteja planejando abrir o seu negócio, você vai preencher a pina, toda essa planilha, todos os dados, vai colocar todos os pratos aqui, provavelmente mais pratos do que eu estou colocando, e aí você vai fazer uma distribuição que você não tem hoje, mas você pode estimar colocando os números aleatórios aqui. Uma coisa que é bastante interessante, a planilha vai te dar qual que deve ser a quantidade de pratos que você vai fazer de cada um desses pratos. E aí, se você está abrindo o seu negócio, é interessante que você leve essa informação para ver o quão viável é. Às vezes não é tão viável do jeito que você estava pensando, ou para ser viável você precisa redimensionar o time, por exemplo, para conseguir fazer 939 quantidade de pratos, você precisa colocar mais gente para te ajudar, isso vai impactar o seu custo fixo, você altera o custo fixo aqui, vê se faz sentido de novo, então você vai trabalhando com a planilha de forma a dar segurança no seu negócio e não se lançar cegas em um negócio novo que pode te comprometer. Por isso que é importante que você
use a planilha de forma inteligente, coloque gestão, coloque números no seu negócio e com isso ter um negócio muito mais previsível e rentável para que você consiga de fato ter esse lucro que você está estimando. Então, como eu te falei, essa é uma planilha bastante completa, uma planilha bastante inteligente. Trata-se da Pina, uma planilha bem completa para gestão de negócios alimentícios. Você pode ver outros vídeos que eu tenho em que eu detalho essa planilha com muito mais tempo, só que nesse vídeo aqui nós focamos muito mais em mostrar como que você pode alcançar determinado lucro por meio da planilha. Caso você tenha interesse, como eu te disse, essa planilha está disponível para aquisição no link que está aqui na descrição do vídeo. Nós nos vemos por aí e até mais.